gente vai falar um pouquinho sobre o ambiente místico dentro da Escola de Aprendiz do Evangelho, que é muito mal interpretado essa questão até dentro do movimento espírita. Algumas pessoas falam que o espírita não pode ser místico, porque o conceito de Kardec é para que o espírita não busque esse contato com a espiritualidade de uma maneira ocultista, de uma maneira fantasiosa, e as pessoas ficam associando o misticismo ao esoterismo, a uma série de coisas que não tem o menor sentido, a um estado de contemplação, onde a pessoa abandona completamente a vida material e vive única e exclusivamente em função da espiritualidade, daquela devoção sem uma racionalização. O místico ele está ligado ao ocultismo esotérico, ao misterioso. Dentro desse conceito, com toda certeza, o misticismo que a Escola de Aprendiz do Evangelho fala que ela precisa ter, não se encaixa dentro dessa situação. Por quê? Nós não temos um idealismo sem fé. Porque o próprio Kardec nos orienta a termos uma fé raciocinada. O nosso processo de espiritualização não está baseado em rituais, porque dentro da doutrina não se comporta rituais, e nem práticas que levam as pessoas a um êxtase espiritual, psíquico, mediúnico e tire a pessoa da sua condição de encarnado. Esses conceitos que a gente encontra na internet, nos dicionários, não define o misticismo dentro da Escola de Aprendiz do Evangelho. O que define para nós o conceito de misticismo dentro da escola é essa disposição religiosa destinada a elevar o homem a Deus. Ou seja, nós encontramos uma maneira de nos mantermos ligados a uma espiritualidade sem perder a noção da realidade, mas buscar esse contato com Deus. Então, dentro disso, as ferramentas e a proposta que a Escola de Aprendiz do Evangelho nos oferece tem esse misticismo, ok? No Espiritismo, como a gente acabou de falar, não existe nada de oculto, de misterioso. O próprio Kardec trouxe uma doutrina baseada na fé raciocinada, onde o ser humano pode racionalizar. É inconcebível para nós a questão de se criar rituais dentro do centro espírita. Nós não temos rituais. O que a gente tem dentro do centro são métodos e técnicas de aplicação de determinadas práticas, como o passe, por exemplo, que para muitos é um ritual, mas o ritual ele tem um outro significado. O ritual, na verdade, se você vai buscar o significado e a condição do ritual, você não encontra, porque ele não tem uma explicação. Ele entra na questão do misterioso e do oculto. A nossa técnica, o nosso trabalho de trazer uma prática de facilitar o desenvolvimento das nossas atividades visa o quê? A aplicação de algumas técnicas, como a aplicação de passe, como o próprio desenvolvimento mediúnico nosso, que é uma técnica, é um método e não um conceito de ritual. A doutrina espírita ela está toda baseada nesse conceito da sua metodologia que foi trazida pelo Kardec, que é teórico experimental, ou seja, o Kardec ele se lançou num experimento, ele foi pesquisar o mundo espiritual e obviamente ele tinha as suas teorias relacionadas a isso, mas em cima do que ele pesquisou, aqueles fenômenos todos que a gente já conhece, de mesas girantes, da sematologia, da tipologia, ele, dentro disso, ele trouxe um conceito de doutrina para nós. Então, daquilo que nós conhecemos como racional, nós não podemos trazer isso para dentro da nossa conceituação mística, porque o misticismo que nós pregamos dentro da escola, ele tem uma outra conotação. É uma maneira que nós encontramos de nos manter ligados com Deus sem perder a noção da realidade. Então vamos definir. A experiência mística, ela é uma experiência individual, ela é vivida dentro de cada um, ela é subjetiva. Então o misticismo ele é subjetivo e uma coisa interessante, ele é psicológico, ele mexe com a estrutura psicológica da pessoa, com o emocional, porque ele é intuitivo. Ele trabalha mais nas emoções da pessoa do que propriamente em outra situação, como o lado racional que a gente tem
de ficar questionando sempre as coisas. O místico é aquele momento em que a gente está sozinho ou dentro de um ambiente espiritual e religioso e buscando essa ligação com a espiritualidade. Essa experiência é única. Ela é única. Não dá para você transmitir isso para outra pessoa. E não dá para você medir isso. Então o que acaba acontecendo? É essa busca do sagrado. O misticismo para nós, dentro da escola, é a busca do sagrado. É o que mantém acesa a chama da escola de aprendiz do Evangelho. Se a escola de aprendiz do Evangelho não tiver esse misticismo saudável que nós falamos, racional, de fazer com que a pessoa se sinta num ambiente acolhedor, num ambiente fraterno, e que naquele ambiente ela veio em busca de uma espiritualidade maior, se a escola não oferece isso, a escola está descaracterizada. Ela não é uma escola de aprendiz do Evangelho, ela não é uma escola de iniciação espiritual. E a escola de aprendiz do Evangelho, como a gente vem falando, é uma escola de iniciação espiritual. Como que nós podemos definir o ambiente místico? Nós conhecemos. Primeiro, o ambiente místico, você evita assuntos triviais ligados a questões materiais. Então, a pessoa vem para a escola, ela não tem que estar conversando coisa do governo, ela não tem que estar falando do assassinato que ocorreu lá na Mateu Bay, lá na esquina, ela não tem que estar falando da situação econômica do país. A pessoa dentro da escola, ela está voltada para o religioso, para assuntos relacionados à escola. E isso serve para alunos e dirigentes. Então, percebeu? Nós temos que reverter esse processo. O ambiente da escola é místico. Esse místico onde nós a gente vem para o centro buscar a espiritualização. Então, se a gente vem buscar a espiritualização, a gente deixa o mundo material lá fora. Não que não vamos usar situações do mundo material em algumas questões que a gente aborde, mas o ambiente da escola não é para ficar conversando sobre coisas materiais, né? Eu me lembro de uma situação que ocorreu onde um dirigente, ele fazia assim, ele relacionava alguns alunos para contar uma experiência que ele teve muito legal durante a semana. Alguma coisa que o marcou profundamente. Aí um falou, olha, essa semana eu fui assistir o filme lá, o Avatar, nossa gente, eu fiquei... E aí o outro falava, não, eu fui numa festa ver uns amigos que eu não via há 15 anos. Então você percebe que está desconectado com o assunto. Não é isso a intenção. A intenção não é essa. A intenção é que alguma situação na vida que ela viveu naquela semana ou naquele mês, a fez refletir em torno da sua espiritualidade, da sua condição espiritual. Isso, dela ter ido assistir um filme, dela ter ido... Isso é o trivial, isso é a coisa do mundo material. É importante, sim, mas no momento em que estamos dentro da escola, isso não tem valor. Isso não tem valor, né? O ambiente místico é quando nós valorizamos a atenção ao outro através do olhar. Quando uma pessoa está falando, você olha para ela. Quando um aluno está se expressando, o dirigente olha para o aluno. Ele presta atenção no que o aluno está falando. E ele deixa o aluno falar. E ele começa a escutar e tentar entender o que o aluno está transmitindo por todas as dificuldades que o aluno possa ter. O dirigente tem que olhar nos olhos do aluno e valorizar o que ele está falando. E não escutar só com os ouvidos, não racionalizar, mas também tentar trazer aquilo para dentro do coração e ver, para a gente poder sentir a necessidade do aluno. Funciona como uma espécie de psicólogo, o dirigente. Ele tem que sentir a necessidade do aluno, na conversa que o aluno tem, na explanação que o aluno faz. Ele vai percebendo aos poucos e ele vai conhecendo o aluno e ele vai saber quais são as necessidades daquele aluno. Ele vai entender se aquele aluno está integrado ou não dentro dos conceitos da escola, se ele está absorvendo. E a gente só pode fazer isso se a gente prestar atenção no que o cara está falando. A gente só pode fazer isso, só pode discernir se a gente prestar atenção no que ele está falando e não ficar cortando o que ele vai falar. Né? Esperar, pelo menos, ele concluir a ideia. Claro que a gente não pode deixar o aluno monopolizar, né? Porque senão já viu. Mas a gente tem que tentar sentir as necessidades do aluno e a gente só sabe fazer isso se a gente prestar atenção no que ele está falando.
quando a gente entra no centro, quando a gente entra na sala, deu aqueles 5 minutos, 10 minutinhos antes de começar a aula, meia luz, música suave de fundo, pedir para os alunos naquele momento, olha gente, vamos começar agora a buscar essa ligação com a espiritualidade, porque é por isso que nós estamos aqui. Então, se tiver aquele converseiro todo, uma das melhores coisas que a gente pode fazer para que não se desvie muito é cantar, né? Põe os alunos para cantar. Tem as pastinhas aí, ó, distribui para cada um, deu um tempo certo para gente, vamos começar a cantar? E a gente começa a cantar, ou seja, já estamos preparando o ambiente. Porque se a gente não faz isso, fica aquela coisa tumultuada, olha, já vamos começar, faz aquela preparação rápida, não preparou o ambiente. Não preparou o ambiente. O ambiente, ele vai sendo preparado aos poucos. Ele vai sendo preparado aos poucos, porque as pessoas muitas vezes chegam esbaforidas, correndo, elas trazem problemas lá de fora, os problemas particulares. Então o que acontece? Quando ele entra no centro, ele tem que encontrar o ambiente acolhedor, o contato com a espiritualidade. Então o que acontece? A pessoa vem, então quando ela vê as pessoas cantando, aquele ambiente elevando, aí deu aquele momento, apaga a luz. Geralmente a gente quando vai apagar a luz e vai já preparar a pessoa, a gente canta o Quanta Luz, né? Que aí já vai baixando a poeira, o pessoal já vai se acalmando, e aí vai cantando Quanta Luz e terminou, a gente vai falando pro pessoal, vamos começar a fazer a nossa ligação com os mentores da escola, porque, gente, cada um de nós na escola tem um espírito que se responsabilizou pela nossa tarefa. Ele está ali nos incentivando. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que buscar esse contato. Isso é misticismo. Mas é um misticismo saudável, é racional. Ou seja, não existe nada mais racional do que você, que está dentro do ambiente espiritual, buscar o contato com a espiritualidade.